Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Clube do Livro. Faço o possível para você aproveitar ao máximo o resumo desse livro maravilhoso sobre finanças. Toda última semana de cada mês eu compartilho o resumo de um novo livro e no final de cada resumo eu compartilho a minha opinião. Aproveite para se interagir com a gente, deixando a sua opinião no final do vídeo. E assista a este e a muitos outros resumos na nossa playlist Resumo de Livros. E para você que quer realmente se tornar membro do nosso Clube do Livro, tem que se inscrever no canal. Bom resumo! Harvey Eker é um empresário, autor e palestrante conhecido por suas teorias sobre dinheiro, riqueza e motivação. Eker fundou a empresa Peak Potentials Training e realiza seminários desde 2001. Em 2005, o artigo de jornal de Wall Street citou a Eker como um exemplo de mudanças na publicação de não ficção. Nascido em 1954, Harvey Eker é filho de imigrantes europeus que vieram para a América do Norte com apenas $30. Ele cresceu em Toronto, mas passou a maior parte de sua vida adulta nos Estados Unidos. O dinheiro era escasso durante toda a sua infância, então, aos 13 anos, Eker começou sua carreira profissional. Quando adolescente, entregava jornais, vendia sorvete, vendia novidades em feiras e loções para bronzear na praia. Depois de um ano na Universidade de York, ele decidiu tirar uma folga para perseguir seu sonho de se tornar milionário. Durante seus primeiros anos de vida adulta, ele morou em 5 cidades diferentes, incluindo Lactahoe e Lauderdale. Ele tinha uma variedade de empregos e começou mais de uma dúzia de negócios diferentes. Mas, independente do que ele fez ou quão duro ele trabalhou, ele simplesmente não conseguia alcançar o sucesso. Finalmente, depois de muitos anos de frustração, Eker acertou o grande prêmio. Ele abriu uma das primeiras lojas de varejo de fitness na América do Norte e cresceu o negócio para 10 lojas em apenas 2 anos e meio. Ele então vendeu parte da empresa para uma corporação da Fortune 500. Com a venda, Eker alcançou seu sonho. Ele foi finalmente um milionário. No entanto, em menos de 2 anos, o dinheiro foi embora. Através de uma combinação de investimentos fracos e gastos descontrolados, Eker voltou ao seu patrimônio líquido original de novo. Foi nesse ponto que Eker começou a desenvolver suas teorias sobre o relacionamento mental e emocional das pessoas com o dinheiro. Ele percebeu que o seu termostato monetário interno estava definido para uma quantia específica de sucesso financeiro e que todos os outros tinham um ponto de ajuste financeiro também. Sua descoberta mais profunda foi que esse modelo de dinheiro poderia ser alterado. Usando os princípios e práticas encontradas em seu livro Segredos da Mente Milionária, Eker redefiniu seu próprio projeto para não apenas criar sucesso, mas para mantê-lo e desenvolvê-lo e tornar-se um multimilionário. Seja protagonista em sua vida. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que, na minha vida as coisas acontecem. Nós precisamos acreditar que somos nós mesmos que conquistamos nosso próprio êxito, que promovemos a nossa mediocridade e que nós mesmos estabelecemos nossa própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que acontece na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítima. Um pensamento típico de quem apresenta esse padrão é: pobre de mim. Assim, por força da lei da intenção, é literalmente isso que as vítimas conseguem ser.
pobres. As pessoas que se colocam no papel de vítima não são necessariamente vítimas mesmo. Na verdade, segundo o autor, ninguém é vítima. As pessoas adotam essa imagem por acreditarem que desse modo conseguem alguma coisa. Mas afinal, você é protagonista do seu sucesso ou apenas reage às circunstâncias? É hora de decidir. Você pode ser uma vítima ou alguém rico, jamais as duas coisas ao mesmo tempo. É você que produz a sua riqueza, a sua falta de riqueza e todas as possibilidades que estão no meio do caminho. Não veja obstáculos, mas oportunidades. As pessoas com mente milionária focalizam oportunidades, enquanto as de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Os ricos reconhecem o potencial de crescimento, enquanto os pobres consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam na remuneração, as de mentalidade pobre no risco. Quem tem uma programação mental configurada para a pobreza sempre toma decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. Ela sempre pensa: e se não der certo? Ou mais frequentemente, isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente otimista. A sua programação mental é: espero que dê certo. Por outro lado, os ricos assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos, têm confiança em sua capacidade e criatividade e acreditam que, se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. A expectativa das pessoas de pensamento pobre, ao contrário, é fracassar. Por não terem confiança em si mesmas, nem na sua capacidade, elas acreditam que precisam saber de tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Elas estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E como só veem obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos. Sem risco, não há recompensa. Portanto, haja. Harvey Eker tem um lema: a ação sempre vence a inação. As pessoas ricas começam uma atividade mesmo sem ser especialistas, pois sabem que, durante o processo, elas podem se aperfeiçoar e tomar decisões inteligentes. Admire pessoas bem-sucedidas. As pessoas de mente milionária admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, enquanto os de mente pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Segundo o autor, aqueles que têm mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúmes e inveja. Ora, alfinetam com frases do tipo: que sorte que eles têm. Ora, sussurram: esses ricos idiotas. Muitas vezes essas pessoas acham que todo rico é mau caráter ou teve que trapacear para chegar onde está. Neste sentido, esse tipo de pessoa diz que prefere ser feliz do que ser rica, como se fosse uma contradição. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. Esse é, obviamente, o perfeito discurso da vítima. Na verdade, nossas opiniões negativas não fazem diferença para a felicidade nem para a riqueza dessa pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a nossa felicidade e riqueza. Na verdade, precisamos entender que existem pessoas ricas que são honestas
e pessoas ricas que são corruptas. Da mesma forma, existem pessoas pobres que são honestas e pessoas pobres que são corruptas. Acreditar que todo rico é desonesto é uma das causas da nossa falta de dinheiro. Harvey Eker acredita que a maioria dos ricos são honestos, e é por isso que são ricos e que os outros lhes confiam dinheiro. Abençoe aquilo que você quer. Ao invés de se ressentir dos ricos, pratique admirá-los, pratique abençoá-los, pratique amá-los. O autor nos convida a abençoar aquilo que queremos. Quando virmos uma pessoa com uma casa bonita, devemos abençoar a pessoa e a casa. Se encontrarmos alguém com um belo carro, devemos abençoar a pessoa e o carro. Quando virmos alguém com uma bela família, devemos abençoar a pessoa e a família. A questão é, se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, você nunca poderá tê-lo. Seja remunerado por resultados. As pessoas de mente milionária preferem ser remuneradas por seus resultados, enquanto os de mentalidade pobre pelo tempo que despendem. As pessoas pobres preferem receber um salário garantido ou serem remuneradas por horas trabalhadas. Elas precisam da segurança de saber que terão aquela exata quantia de dinheiro todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que essa pessoa está dizendo é: temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho, por isso me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. Por outro lado, os ricos escolhem ser remunerados pelos resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos em partes. Eles acreditam em si mesmos, creem no seu valor e na sua capacidade de agregá-lo ao mercado. Ademais, enquanto o tempo não pode ser aumentado, a produtividade sim. Então, as pessoas com mente milionária podem focar em se desenvolver para conseguir produzir mais em menos tempo. Quem vai permanecer pobre troca tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que nosso tempo é limitado. Portanto, essas pessoas invariavelmente acabam quebrando a regra número 1 da riqueza. Nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Construa patrimônios. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam: quanto você ganha? É raro ouvirmos: quanto vale o seu patrimônio? Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Isso porque as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido, enquanto os pobres focalizam o seu rendimento mensal. Na realidade, a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Sempre foi e sempre será assim. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui: dinheiro, ações, títulos, imóveis ou seu negócio atual, a sua casa, e depois subtraia tudo o que você deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza, porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. A única forma de construir patrimônio é poupando e investindo seus rendimentos. Dessa forma, você estará adquirindo ativos que geram mais renda e o seu dinheiro se multiplicará. Nesse sentido, Harvey Eker nos diz que os ricos despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidores. Aprenda a administrar o seu dinheiro. As pessoas de mente milionária administram bem o seu dinheiro, enquanto as de mente pobre administram mal. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre.
apenas têm hábitos diferentes e mais produtivos em relação às finanças. Portanto, o que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que as pessoas têm de administrar o próprio dinheiro. Contudo, muitos pobres dizem para si mesmos: quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo. Na verdade, elas deveriam dizer: quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei dinheiro. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada, o essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo você ficará impressionado com os resultados. Certo, mas como você pode administrar o seu dinheiro? O livro Os Segredos da Mente Milionária nos dá uma ideia. Modelo de orçamento de Os Segredos da Mente Milionária. Necessidades básicas, 50%. Investimentos, 10%. Poupança para despesas de longo prazo, 10%. Instrução financeira, 10%. Diversão, 10%. Doações, 10%. Na conta investimento, você deve separar 10% da sua renda para a construção do seu patrimônio. Esse valor não pode ser negligenciado, pois é uma semente que está sendo plantada no presente que vai se tornar uma grande árvore no futuro. A conta diversão é importante porque você também precisa colher os frutos do seu esforço no curto prazo. Se você ficar só juntando, pode acabar se sabotando. Além disso, a vida é mais do que acumular patrimônio. Por fim, o objetivo do livro é a reprogramação do seu modelo de riqueza, começando por identificar e substituir os pensamentos negativos de forma consciente por outros que os fortaleçam. Determine que de hoje em diante os seus pensamentos não mais os governam. Você é quem os governa. A partir de agora, a sua mente não é mais o capitão do navio. Você é o capitão e a sua mente está sob as suas ordens. Lembre-se, você pode escolher os seus pensamentos. Além disso, não se esqueça que você deve assumir o controle da sua vida financeira e fazer o dinheiro trabalhar para você, se quiser atingir a tranquilidade financeira. Os Segredos da Mente Milionária é um livro para quebrar crenças e nos ajudar a criar hábitos de pessoas ricas. Esse pensamento de achar que pessoas ricas não prestam ou que são todas desonestas é muito mais comum do que imaginamos. E eu admito que antes de ler esse livro eu pensava um pouco dessa forma, mas por conta da criação que eu tive. Por outro lado, na parte de administrar o dinheiro, eu só me aperfeiçoei mais depois de ter lido esse livro. Para você que quer melhorar os seus hábitos com o dinheiro, eu te aconselho a começar primeiro lendo esse livro antes de qualquer outro. Os Segredos da Mente Milionária é a base para a construção de novos hábitos financeiros. É um livro pequeno e de fácil entendimento, então corre para começar a ler ele hoje mesmo. Tchau, até o próximo resumo.